Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de um tema muito importante e que tem gerado muita dúvida na cabeça das pessoas. Eu quero que você compreenda tanto a discussão que há em torno desse texto, quanto também a resposta que eu quero te dar. Não sou o dono da razão, nem o dono da verdade, mas eu acredito que eu posso compartilhar algo que vai edificar a sua fé, tá bom? Vamos ao texto então? O texto está em Tiago, capítulo de número 2, versículos de número 14 e versículo de número 17. Vamos ler? Olha só, diz o seguinte, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Olha só que interessante. Há uma teorização muito grande a respeito desse texto e as pessoas elas confundem algumas coisas que na verdade não deveriam ser confundidas. Primeiro, as pessoas juntam três institutos bíblicos, que são bíblicos mesmos, mas elas fazem uma junção, elas fazem uma correlação e elas acabam fazendo confusão a respeito desses institutos. Primeiro, elas juntam salvação, fé e obras, jogam dentro de um liquidificador, processam tudo isso e fazem uma batida estragada, né? Acaba aqui gerando indigestão nas pessoas. Vamos lá. Existem três correntes que dispõem a falar a respeito disso aqui. Primeiro, existe a primeira corrente. Essa primeira corrente diz o seguinte, que nós somos salvos pela fé. A fé é que nos salva. Elas dizem o seguinte, olha, eu acreditando, eu crendo, a minha fé me salva. Outras vêm e dizem o seguinte, não é a fé que me salva. O que me salva são as minhas obras. Por que as minhas obras? Porque eu dou aos pobres, eu oferto na vida das pessoas, eu oro, eu jejuo, eu estou nas programações da igreja toda semana, todo culto eu estou participando, eu faço parte da organização do culto, eu faço tudo o que é necessário para me parecer mais com Cristo, porque Cristo ofertava na vida das pessoas, Cristo ajudava os pobres, os necessitados, e a partir disso ela acredita que ela tem a salvação. Aí tem uma terceira corrente que diz o seguinte, não, eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia, o que ela diz é o preceito pelo qual eu me pauto. E eles dizem o seguinte, se a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, então eu preciso ter tanto a fé quanto as obras, eu uno isso e assim eu obtenho salvação. Tá certo? Entenderam as três correntes? Tiago, no capítulo de número 2, não se propôs a tratar do assunto salvação. O tema central do Tiago, capítulo de número 2, é falar sobre a distinção em que alguns irmãos faziam, vendo um mais rico e o outro mais pobre, sem tantas condições financeiras, as pessoas faziam distinção das pessoas, acepção de pessoas. Aí ele discorre ainda no seu texto, dizendo que se você tem fé, você pratica obras, e aí ele fala a respeito da ação social, de ajudar os pobres, aos necessitados, de você fazer boas ações. Sim, ele fala a respeito disso, mas o tratado, aquilo ao qual Tiago se propôs, não é sobre a salvação. Você não vai ver Tiago falando como ser salvo, 21 dias para ser salvo, obtenha salvação, salvação já, salvação agora. Ele não fala a respeito disso. Tiago se propõe a dizer a respeito da distinção de pessoas, da acepção equivocada que as pessoas faziam umas das outras, e ele fala também da assistência aos necessitados, tá certo? Não é um tratado, não é uma doutrina sobre salvação em Tiago capítulo de número 2. Segundo ponto, eu preciso dizer para você que a fé não salva ninguém. Exato, isso mesmo, a fé não salva ninguém. Como assim, Morelli? Exato, a fé não tem o poder de gerar a salvação para ninguém. Eu preciso dizer para você o seguinte, que na verdade a fé é um instrumento pelo qual eu acesso a salvação. O que é a salvação e como eu obtenho a salvação? Gente, a salvação não é um fazer, a salvação não é um acreditar ou um crer. A salvação é uma pessoa. E a pessoa que é a salvação é o próprio Cristo de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele é a própria salvação. Então pensa comigo da seguinte forma, eu
para acessar a salvação, que é Jesus Cristo, eu me utilizo da fé. Mas tendo fé simplesmente, eu não alcanço salvação. A fé não é um fim em si mesmo, ela é um instrumento pelo qual eu me aproprio das bênçãos nos lugares celestiais. A salvação é uma bênção espiritual. Então, por intermédio da fé, eu me aproprio, eu tomo posse, eu acesso, eu alcanço Cristo Jesus que me salva. E aí entram alguns conceitos a respeito de fé, que fé é relacionamento, fé é você se aproximar mais de Cristo, tem tudo isso que eu concordo também. Mas em palavras mais técnicas, ou trazendo isso para uma síntese muito apertada, a fé, ela é um instrumento pelo qual eu acesso bênçãos espirituais. E a salvação é uma delas. Só que a salvação é Cristo Jesus. A fé não te salva e as obras não te salvam. Quem te salva é Cristo Jesus. Tá entendido isso? Bacana. As obras me salvam? Não. Se a fé não salva, muito menos as obras, meu querido. Porque não é pelo muito falar, não é pelo muito pregar, não é pelo muito jejuar, não é pelo muito ir ao monte. Nada disso vai te trazer aquilo que você pretende, que é a salvação. A salvação é uma pessoa e por intermédio da fé eu acesso essa salvação. Tá ok? Quando você crê corretamente, você tem a fé como um instrumento para acessar Jesus Cristo, que é a própria salvação, aí sim você vai obter a salvação, que é a pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nunca simplesmente pela fé e nunca simplesmente pela obra, tampouco pela fé e pelas obras. É só Jesus Cristo que salva. Agora, vamos entender o que diz Tiago, capítulo de número 2, e quando ele diz que a fé sem obras é morta. Entenda o seguinte, quando você vai para o texto de Hebreus, capítulo de número 11, que tem lá o rol da fé, os heróis da fé, você vai ver que todos aqueles que constam do rol da fé, eles não estão ali simplesmente porque creram em algo, porque acreditaram em algo. A fé que consta ali em Hebreus, capítulo de número 11, sempre vem acompanhada de um verbo. Você sabe que o verbo é uma ação, ok? Então, toda pessoa que consta no rol de Hebreus, capítulo de número 11, ele consta ali não só porque acreditou em algo, mas porque ele acreditou e por intermédio dessa fé, ele gerou uma ação correspondente a essa fé. Entenda isso. Eu vou abrir para você aqui e vou ler um versículo ou outro para você entender o que eu estou dizendo. Olha só, Hebreus, capítulo de número 11, vamos ler o versículo de número 4. Olha só o que diz. Vou ler o 1 para que você entenda. Olha, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha o versículo 4. Pela fé, Abel fez o quê? Ofereceu. E aí diz que Deus se agradou dele, que a oferta dele foi maior do que a de Caim. Entenda, Abel só consta em Hebreus capítulo de número 11, não é simplesmente porque ele creu em algo, porque ele teve fé, mas porque por intermédio da fé dele, ele gerou uma ação correspondente a essa fé, ele praticou um verbo que foi oferecer e por isso ele consta do rol da fé. Vou ler um outro versículo para você. Olha só, o versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, fez o quê? Obedeceu. Pela fé, Abraão obedeceu. Irmão, você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Você não tem fé para ficar estático, para ficar parado, para ficar estagnado. A fé gera necessariamente um verbo, uma ação correspondente à fé que você tem. Deixa eu te dar um exemplo prático. Digamos o seguinte, eu preciso construir um prédio. E esse prédio foi uma determinação ou foi algo que Deus tocou no meu coração para construir, tá certo? Vamos dizer que é para o reino de Deus. Vamos lá. O que acontece? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho as condições necessárias para construir, eu não conheço as pessoas que tenham poderio financeiro, posses, bens que podem me ajudar a construir. Mas porque Deus liberou uma palavra, eu acredito, eu tenho fé que esse prédio vai ser construído. Como? Não sei de onde vêm os recursos, eu não faço ideia, mas eu creio. E eu creio e eu vou agir como se aquele prédio já estivesse construído, com todas as janelas, com toda a pintura, com toda a alvenaria. Eu já vejo pelos olhos da fé e eu ajo como se aquele prédio já estivesse construído. A fé é exatamente isso.
Você viu aqui o versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha, como você prova aquilo que você não vê? E você espera. Então eu espero, eu acredito que esse prédio já está construído e eu vou me portar, eu vou agir, eu vou caminhar como se aquele prédio já estivesse construído. Então quando Tiago vem dizendo, olha, a fé sem obras é morta, ele está dizendo o seguinte, irmão, o simples fato de crer, você sentar numa rede, deitar nela e falar, eu creio, eu tenho fé, mas não haver uma ação correspondente a essa fé, a sua fé é morta. Quando muito, na verdade, a sua fé é um resquício de fé, ou é da boca para fora. E eu arrisco a dizer que a fé sem ação correspondente não se trata de fé. Exato. Eu digo para você, olha, eu tenho fé. E diante disso eu me calo. Aí você vem me perguntar, mas você tem fé para quê? E é exatamente isso, a fé ela exige uma ação correspondente. Então, quando você lê Hebreus capítulo de número 11, você vai ver que ninguém entrou naquele rol da fé simplesmente porque creu. Eles creram e com aquilo que eles criam, eles executaram. Seja obedecer, seja fazer algo, seja se portar como se aquilo que eles crescem já existisse no mundo real, já fosse materializado. Isso é fé. Então, quando Tiago vem dizendo que a fé sem obras é morta, é que todo aquele que diz crer em algo, mas não pratica ações correspondentes a essa fé, ou que confirmam essa fé, na verdade você não tem fé, e isso não salva. A própria questão da salvação e da fé, preste atenção, eu disse para você que a fé não nos salva, mas Jesus Cristo nos salva, porque a salvação é uma pessoa. Então, pela fé eu acesso Jesus Cristo. Olha o verbo aqui, acessar, se apropriar. Eu tenho fé e por isso eu me aproprio. Então eu gero uma ação correspondente que se coaduna com a minha fé. Então vamos ler de novo Tiago capítulo de número 2, em versículo de número 14 e versículo de número 17. Vê se agora vai ficar mais fácil, se você vai enxergar com outros olhos esse texto. Olha só, versículo de número 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você entendeu o que ele está dizendo? A fé sem obras, sem uma ação correspondente, sem você agir como se aquilo que você crê já existisse, é morta. É isso, gente. Obrigado pela sua atenção e eu quero dizer para você, olha, deixa o seu comentário aqui embaixo do vídeo, na descrição aí. Você pode dar sugestões a respeito de temas para a gente poder comentar. Eu não sei tudo, na verdade sei muito pouco, mas a gente aprende junto. Então coloca um tema aí que você quer ouvir, aquele tema meio cabeludo, sabe? Que você fala, rapaz, eu não consegui entender. Não é para provocar ninguém, mas é para que nós cresçamos como comunidade, tá certo? Comenta aqui embaixo, segue a gente no Instagram, eu não sei se vai aparecer aqui no vídeo ou na descrição, mas segue lá, @MorelliAdams. Se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho das notificações para você receber todo o material que a gente está produzindo. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem na graça, fiquem com Deus e até a próxima.